Subimos a serra para explorar um pouco do Brejo paraibano. Começaremos por Bananeiras, uma cidade cheia de charme e história, um clima ameno e muita cultura nordestina. Depois visitaremos o Engenho Baixa Verde, um dos mais autênticos e bem preservados do Brasil. Se você gosta de natureza, arquitetura colonial e aquele ar gostoso de interior, este vídeo é para você. A gente saiu para jantar, a gente só vai ter essa noite e a gente ficou na dúvida que tinha 2 restaurantes muito recomendados. A gente optou pelo Terraço Lisboa. E aqui na frente fica o Divino Casarão. Também é bem conceituado. Chegaram os pratos, eu peguei um risoto de camarão com alho poró. Eu peguei um filé mignon recheado com palmito, lombo canadense, acho que é, e daí com um molho de tomate feito por eles, num espaguete. E aqui é chamado Terraço Lisboa por conta da vista que tem da igreja. Claro que agora tá de noite, não dá pra ver a vista da cidade, mas... E de sobremesa a gente pediu esse doce típico aqui da região, que é peteca o nome. Ele é um bolinho de banana. Aqui ele tem sorvete de creme, tem o mel de engenho, que é o melado, tem farofa de castanha. Então, normalmente é isso aí, um bolinho de banana com alguma coisa lembrando uma rapadura, um melaço, que são coisas mais típicas aqui da região, né? Tinha muitos engenhos que fabricavam a parte do melaço, cachaça, tudo isso. E a grande produção de bananas também. E Bananeiras por estar numa serra, né, região serra que eles chamam aqui, mais no interior da Paraíba, a noite fica mais fresquinha. Por exemplo, agora fazendo 22 graus, mais ou menos, coisas que em João Pessoa é impossível, né? Normalmente sempre em João Pessoa 26 graus, 27 graus de noite, e aqui o ventinho tive que até colocar uma mantinha. A gente veio com bastante expectativa para os restaurantes aqui, porque a gente viu vários vídeos do pessoal elogiando muito a culinária aqui de Bananeiras. E esses dois, o Terraço Lisboa e o da frente, o Divino Casarão, eram os dois principais de avaliações, de comentários. A gente escolheu esse, o Terraço, e dizer que a gente ficou um pouquinho decepcionado. A gente esperava bem mais, assim, uma qualidade da massa ali, acho que faltou ser algo mais caseiro, questão de sabor, do risoto. Então, não é ruim, mas por questão de valores, questão do espaço todo, a gente aguardava muito mais. E estamos na frente da igreja principal de Bananeiras, Nossa Senhora do Livramento. Ela foi construída no século XIX e ela tem esse estilo colonial. A gente vai entrar nela também agora.
prédio da estação ferroviária é um dos marcos históricos da cidade. Hoje revitalizado, ele é um ponto de cultura e memória do tempo dos trens da região. E o túnel aqui atrás ele foi construído na década de 20, o que beneficiou os moradores locais. E nos anos 60, o túnel ele foi desativado e ele foi retirado todos os trilhos do trem também. E a gente olhando aqui um pouquinho sobre a origem da cidade de Bananeiras, então tem algo bem curioso. Diz que um caçador, ele estava indo, acabou se perdendo do grupo e acabou numa tribo dos Tarairus. E nessa tribo eles acabavam tendo canibalismo. E ele estava lá para ser feito um ritual para ele no dia seguinte. Só que nisso, uma índia do grupo acabou salvando ele, levando ele nas costas durante a noite até um local seguro. E quando ele acordou, viu que era uma índia muito bonita, tudo, se apaixonou e fugiram para montar um povoado que diz futuramente ter sido aqui em Bananeiras. E aqui tem gravuras de canibalismos que foram feitos por um pintor holandês, Theodoro de Abreu, nos anos de 1500, que ele morou nessa época aqui. Então, a princípio, essa parte do canibalismo dessa tribo deve ser a realidade, né? Esse aqui provavelmente veio da Itália, né? Quer dizer, tudo, né? Que era bem esses típicos, esses ferros, né, que eram utilizados pelos italianos. No final do século XVIII, começaram a ser construídos engenhos nessa região. Então era produzido açúcar e, consequentemente, a cachaça. Depois de ter passado esse período, começou a produção de café. E o túnel, conforme a gente viu anteriormente, ele foi de suma importância para o desenvolvimento da cidade, pois a produção de cafés, de açúcar é todo levado através de trem até o porto de Cabedelo. Aqui em Bananeiras era produzido cerca de 150 mil arrobas de café, que equivalem a 22.500 toneladas de café. A produção foi destruída por conta de uma praga que veio e destruiu toda a Paraíba, na verdade, que acabou afetando a economia da cidade e da Paraíba. Aí eles pararam com a produção de café e começaram a investir novamente na questão do açúcar e criaram as produções de rapadura. Atualmente, somente um engenho produz aguardente de cana-de-açúcar, que é o engenho da Cachaça Rainha. E atualmente a economia de Bananeiras é do turismo, vivem do turismo e também de piscicultura, que seria a produção de peixe, que na Paraíba é um dos maiores produtores de tilápia. E não contentes com a comida de ontem, a gente decidiu vir no Divino Casarão para ver se é bom ou não é. Testar os dois, né, que estavam bem avaliados e poder dizer a nossa opinião de qual a gente preferiu.
E agora chegou o prato. Eu peguei um frango desossado com purê de batata e arroz com castanhas. Eu pedi um camarão tropical. Ele tem uma massa com queijos e os camarões aqui, a milanesa. E finalizamos o almoço ali. A gente encontrou um casal, na verdade a gente ficou conversando e a gente esqueceu até de filmar, né? Filmamos algumas partes ali. Mas a nossa avaliação, olha, também não tá valendo toda a fama que tá tendo. É bom. Os pratos são gostosos, mas Ai, não. nada espetacular, assim, Aquele negócio de castanha, eu achei que ia ser um arroz diferente. O arroz de castanha era um arroz branco com umas castanhas jogadas em cima. E agora, após o almoço, a gente tá indo conhecer o engenho Baixa Verde. E esse engenho, ele fica a caminho da próxima cidade, que vai ser... A gente vai dar uma passadinha por Pilões e depois o nosso destino é Areia. Construído em 1883, o engenho ainda guarda a alma do período colonial, com a casa grande, a capela, a senzala e o alambique. Quase tudo original e ainda conta com a produção artesanal de cachaça até hoje. E para fazer essa visitação custa R$30 por pessoa. Aí vai uma pessoa acompanhando, contando toda a história do casarão. A chave das senzalas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é bem pesada. Imagina. Bem grande, né? Bem grande, não sei pra que tão grande. Isso aqui se dá na cabeça de alguém mata. E essa daqui é uma réplica, na verdade, daqui da casa mesmo, né? E outra curiosidade que ela nos contou, que essas cores vermelho e verde representam a bandeira de Portugal. Eles mudaram essa parte em mais ou menos 1920, 30 ali que ela falou, porque originalmente o piso era de madeira, então quando vieram esses azulejos de Portugal, também fizeram essas reformas ali. A gente vê ali uma réplica da pinha, que é outro símbolo de poder. E outra coisa, o teto original. O teto todo original. Ela falou que era muito parecido o piso. É a senzala, né? E ali no meio ficava uma lojinha, então, para os colonos. Nessa parte aqui, ó. Que moravam na redondeza, eles vinham aqui comprar cachaça. Os produtos, né? Que da fazenda, né? Aqui é a parte do engenho que faz a produção, então dá pra ver ali que tem bastante cana. E aquela área do bagaço era tudo aqui. Então tudo bagaço de cana era colocado aqui. E aqui daí também o proprietário tinha uma visão ampla, né, das suas terras. Aqui era como ficava à disposição na época dos namoros, né? Sentava o pai de um lado, a mãe do outro, o pretendente e a noiva ou a requisitada, com uma vela no meio ali, determinando tanto a distância entre os dois, mas como o tempo do pretendente de convencer
a família, principalmente, de suas posses, do que eles tinham, para ver se ia ter ou não esse casamento, né? E quando acabasse a vela, né, Queimasse toda, acabou o tempo dele. E diferente do que a gente normalmente imagina, que o patriarca vai se sentar na ponta da mesa, não. Ele sentava no meio, tendo aqui na frente uma gaveta, onde ele deixava a arma. Caso chegasse alguma visita indesejável, ele já estava pronto para se defender, caso precisasse. Sem os luxos que temos hoje, os patriarcas ficavam em um quarto, às vezes dormindo em camas separadas, as filhas ficavam em um quarto único e os filhos em outro quarto. E aqui, esse quarto teve alteração, que não existiam essas duas portas. O quarto era fechado e só tinha uma porta que dava para esse corredor, que também era todo fechado, e uma outra porta para dentro do quarto do pai. Então elas só poderiam sair do quarto passando pelo quarto do pai. Até tem as marcas aqui. Tem algumas marcas, né? Aqui dá para ver onde era a porta antigamente. Aqui é o quarto dos pais. Aí 2 camas separadas, porque era meio costume dormirem separados. Aqui era o que? Os bagaços da cana-de-açúcar? Isso, esse bagaço aí, né? Todo o dia que foi. Aqui tinha a casa de hóspedes, normalmente pro padre que vinha rezar alguma missa para a família, ou principalmente para as mulheres, na capela. Porque o patrono ele não deixava as mulheres saírem para a cidade. Uma porque era distante, né? E era meio perigoso também. E aqui é a casa de hóspedes e embaixo ficava, na verdade, os escravos que trabalhavam dentro da casa, que eram considerados de mais confiança. Aqui era a secagem do café. Aí aqui ficavam as sacas e a torrefação era nessa casa aqui. E todo o caldo da cana, ele vai vir pela tubulação até aquele cano ali no cantinho e vai encher esses tachos aqui, que começa, não tá com fogo embaixo, e começar a fazer a fervura dele. Ele vai criar ali uma parte em cima, que nem se fosse uma nata do leite, que eles vão ter que ficar descartando. Então vai fazendo uma redução, né? Essas colherzinhas pequenininhas ali, para fazer essa retirada. E depois, conforme vai reduzindo e tirando todo esse processo, vem para esses tachos menores para fazer o ponto mesmo daí do material mais limpo, né? Que vai fazer o caldo, o melaço, que eles chamam de mel de engenho. E depois desse mel de engenho, para fazer a rapadura, vem para esses tachos a frio daí. Que o cara vai ter que ficar mexendo com a colher, jogando para as laterais para dar a consistência cremosa dessa parte. E
aqui encher as formas para fazer a rapadura. Que daí tem vários formatos para colocar embaixo da mesa ali e esperar ela ter a secagem, né? Tomei essa aqui antes, a Cristal. O cheiro é de cachaça mesmo, mas na boca parecia uma água. Bem, sim, não, quase não sente nada. Agora eu vou provar essa, que eles colocam grãos de cacau e mel. Não, café. Café. Café e mel. Que inclusive eles plantam café aqui, Era né? água, mas eu não sabia. Já tô trocando. Engraçado que é muito diferente das cachaças compradas no mercado, assim. Não faço ideia. Normalmente quando faz uma caipira, alguma coisa assim, sente. Isso aqui é um gosto suave na boca, assim, que nem se fosse uma aguinha com uma cachaça. Ou tá batizada, não sei. Ou tá com mais água aí. Vamos aproveitar, comer algumas frutinhas, tem biscoito aqui no final, café. Tem rapadura. Rapadurinha. Café. Deve ser o super mascavo deles aqui também, pelo estilo. Né? Biscoitinho. Deu para sentir um gostinho do brejo paraibano? Nos acompanhe na próxima viagem que tem mais.